Olá, sucateiros! Bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Mandu e o episódio de hoje será repleto de nostalgia. Porque iremos falar hoje de animações que marcaram as nossas infâncias. Ao meu lado estão eles, a dupla dinâmica mais romântica dos anos 90. Júlio, S no peito, de Saudade e Felizola. Esses são os grandes super-heróis do Hall da Justiça. E Lucas, eu sou o coração quentinho do Batman, Abreu. Temos que pegar! Só abertura boa hoje. E vamos agora a mais uma viagem no túnel do tempo. No dia seguinte, na sala de justiça. Reservamos aqui algumas animações das nossas infâncias para compartilhar com vocês, para lembrar o quanto é bom ser criança. Eu acho que essa é a ideia, a premissa principal desse podcast de hoje. Então, eu vou começar por mim. Eu vou começar falando do Inspetor Bugiganga, né? Que animou muito os meus sábados de manhã durante esse período da minha inocência, que era muito boa. Que não durou muito. Na verdade, tem razão. Eu não sou muito maduro, né? Mas então, o Inspetor Bugiganga eu achava mal barato, porque ele era assim, ele não tentava ser esperto, não tentava ser gênio, essas coisas. Ele simplesmente improvisava tudo. Ele tinha aqueles apetrechos, né? Ele foi remontado cheio de presepadas e tecnologias bizarras, mas na época fazia sentido, não sei porquê, né? E eu me amarrava naquilo, porque eu sempre fui um moleque muito criativo, muito inventivo também. Nem sei se essa palavra existe, talvez eu tenha criado agora. Inventivo, acho que existe, sim. Existe. Então, eu gostava da ideia de uma pessoa ter sido alterada foi transformada num ciborgue que, tipo, a cabeça dele abre, sai um helicóptero, sei lá, uma hélice. E, cara, aquilo eu achava mal barato. E fez muito a minha criatividade viajar, entendeu? Eu pirava naquele desenho. Então, ele virou basicamente o canivete suíço. Sim, ele é o homem canivete suíço, só que eles traduziram como o Inspetor Bugiganga. O Inspetor Apetrecho, o Inspetor, sei lá. É porque em inglês é Inspetor Gadgets. Que Gadgets é essas paradas que ele tem, tipo o cortador de unha, realmente... Apetrecho. Basicamente aquele cortador de unha que tem no canivete suíço. Ele tem, sei lá, aquela serrinha que tem nos dedos, ele tem... Ele é um multi-homem, é um verdadeiro bombril. Bombril. Ele é aquele cara, o marido fato da obra. Paga nós. E sabe o que é engraçado, cara? O personagem, a figura, o semblante do Inspetor Bugiganga, ele é tipo uma pessoa super, sabe? É narigudo, com o olho, sabe? Aquele olhar vazio, o cabelinho meio compridinho nas laterais aqui. Cara, ele não era bonito, ele não era um personagem pra ser bonito. Ele era um personagem pra ser engraçado, ele é uma espécie de Mr. Bean. E ele tinha uma sobrinha que andava com ele, né? Ela lembra até a Ro do Mega Man, né? Ela tinha até umas características parecidas. Acho que o nome dela é Annie, e um né? cachorro. Penny. Eu não lembro. Penny, acho que é Penny. Faz mais sentido. E tinha e nesse desenho, o que passava no SBT pelo menos, tinha um cachorro que ele tinha umas coisas na coleira dele também. Então, tipo, era muito doido. E o chefe dele aparecia nos lugares mais inusitados, cara. Dentro de caixa de correio, geladeira. Ele saía de inúmeros lugares e, tipo, aquilo me prendia, cara. Aquilo me entretinha de uma forma que era fabulosa, cara. Eu adoro lembrar
do Inspetor Bugiganga. Infelizmente, quando eles transformaram em filme, tudo bem, o filme com o Matthew Broderick eu até gostei um pouquinho e tal, mas não é a mesma coisa, cara. Nada substitui uma boa animação. Assim, eu acho que pelo estilo do Inspetor Bugiganga, transformar em filme ia ficar meio tipo... mais ou menos. Tem coisas que seria difícil de adaptar mesmo. Uma pela própria coisa que eu acabei de explicar. Por exemplo, o Inspetor Bugiganga não era um cara bonitão, um cara que, tipo, um Zac Efron de hoje em dia. Não. Ele é tipo um cara comum. Ele é tipo eu, ele é tipo o Lucas, ele é tipo o Júlio, ele é tipo, sei lá, o seu melhor amigo da 3ª série, saca? É uma coisa assim. Ele não era algo excepcional. E ele era o Inspetor Bugiganga. Resolvia tudo na palhaçada, na sorte. Na sorte. E era isso. A luva dele era um telefone, cara. A mão dele era um telefone. Ele puxava a antena do polegar e falava. Ele fazia o hang loose. Sim. O hang loose dele era um telefone. Na época não existia celular. É um hang loose realmente utilitário. É, né? Lucas, você não consegue isso, né, ainda. Olha lá, tá vendo? Não fui eu dessa vez. Não fui eu. Fiquei quieto. Eu não falo nada. O que acontece? Eu acho que o Inspetor Bugiganga, nos dias de hoje, não funcionaria, né? Hoje temos inúmeras computações, né? CGI, essas coisas todas. Eles tentam trazer o Inspetor Bugiganga para os anos 2000, mas não é, cara, não vai acontecer. A molecada de hoje não consegue lidar com esse tipo de personagem. Então, Cara, é que eu acho que o Inspetor Bugiganga, ele vem numa época em que, assim, a tecnologia não era tão grande. Você vê, tipo, eu tava olhando aqui, Inspetor Bugiganga é da época da década de 80. sim. Nessa época já existiam celulares? Só perguntando assim. Tava em princípio ainda, era telefone sem fio só, né? Então, tipo assim, era um personagem que ele era... Tudo bem, ele era bem ficcional, né? A gente sabe que não ia ter como fazer isso. Mas era um personagem com um monte de tecnologia e o pessoal achava, nossa, esse é high-tech, tá ligado? Por mais zoado que ele fosse. Eu acho que isso hoje em tipo dia... assim, eu acho que as pessoas na época não tinham vislumbre que a tecnologia ia chegar onde chegamos hoje, né? Sim, então cara. aquilo ali era tipo uma fantasia mesmo, sabe? Cara, é o que eu falei. A cabeça dele abria por cima do chapéu e saía uma hélice. Cara, sabe? É o cúmulo de um personagem mesmo, entendeu? No máximo ele seria um robô japonês, saca? Mas vamos combinar. Os efeitos visuais do filme, que é final dos anos 90, não são tão ruins assim. Tem uma hora ou outra que é escrota. Sim, eu creio que, tipo, quando ele vai, tipo, pegar alguma coisa lá longe e estica a mão, é meio escroto. Ou aquela cena que ele coloca o ouvido em uma parte e sai andando. É bem escrotinho, mas, tipo, até o helicóptero, né? O chapéu helicóptero, que legal. Eu tenho uma opinião, assim, sobre algumas animações. Eu acredito que nem toda animação pode ser transformada em live action, nem toda animação vai atravessar uma década, entendeu? Sim. São poucos personagens que conseguem atravessar uma década. E aí talvez a gente vai falar de alguns aqui hoje ainda. Mas, então, eu queria falar aqui que Inspetor Bugiganga, ele não atravessou só uma década, ele atravessou duas. Porque a minha geração e a do Júlio também pegou esse desenho. Sim. E a gente via desenho no começo dos anos 2000. Eu assisti nos anos 90, entendeu? E esse desenho de 80, você já pegou atrasado. Exatamente. Eu já peguei ele já nos anos 90, porque minha infância foi nos anos 90, eu nasci em 88. Então, tudo isso aí eu acompanhei eu não lembro. Sábado Animado era o nome do programa do SBT. Tem, eu acho que tem. Ainda tem, se bobear. Deve ter. Na minha época tinha, pelo menos. Então, o Inspetor Bugiganga, ele não conseguiu sobreviver aos anos 2000, entendeu? Ele foi um personagem que tentaram trazer ele, teve até uma versão com ele parecendo um moleque pequenininho, tentaram trazer ele para os anos 2000 e anos seguintes, mas não deu.
infelizmente é um personagem que não funciona hoje em dia, né? Não vai pegar a criançada porque a criançada não quer isso. O público, a molecada de hoje joga videogame de berço praticamente, entendeu? É difícil você querer ver um cara que faz o que o A Inspetor criança Bugiganga já faz. para com o Infelizmente. Switch na mão. Ela já sai tipo com o Switch. Ih, Mario! It's me! Ela não chora, ela fala, Porra. It's me! Então, cara, aproveitando que você falou de Inspetor Bugiganga, eu queria falar também de uma animação que a princípio eu não ia citar ela, mas que eu acho que é muito legal. E é meio que no. Não é tão assim parecido, mas o espírito é o mesmo, que é Turma do Bairro, Não, cara. é legal. Sim, É legal, cara. KND. Outros personagens que não atravessaram a sua década. Sim. Eles não conseguiram atravessar nenhuma. Eles ficaram dentro dos 3, 4 anos que eles funcionaram, e é isso. É. Eles são personagens que não. No máximo uns 8, até ali tipo 2010, aí acho que depois parou de ser reprisado, né? Eu não sei quantas temporadas tiveram, mas, cara, KND era um desenho muito da hora. Diga-se de Sim. passagem, era uma criançada que, tipo assim, que ficava na casa da árvore gigante. Era uma árvore gigante, né? Tipo, e a casa da árvore tinha, tipo, sei lá, tinha um esqueleto de um ônibus, uns bagulho assim, tudo feito por eles. Era um desenho muito louco, cara. Então, o KND é Cartoon Network, né? Se eu não me engano. Sim. Ele veio com um espírito muito forte, cara. Nossa, eu lembro que os personagens, todos eles eram cativantes. Até aquele gordo era cativante, que usava os óculos, que tinha a voz do Dex. Então, cara, Ele era um inventor pior, né? sim, Que, tipo, então, e eu sempre gostei de personagens assim, entendeu? Que eram criativos. Talvez, né, eu me identificasse com eles, e me identifico até hoje. É muito bom, cara, lembrar de, por exemplo, KND é um bom desenho que não fez bem parte da minha infância, mas que me traz boas recordações. você já Até era valeu. adolescente, né? Sim, eu já tava no começo da minha puberdade, se eu não me engano. Ah, cara, ele não é exatamente tipo, putz, esquecido. Ele tem 6 temporadas, foi de transmissão de dezembro de 2002 para janeiro de 2008. Bastante tempo. É bastante tempo, cara. Bastante tempo. Tá, mas digamos que a gente só entendeu de KND por mais ou menos 3 anos cada um. Sendo que passava todo dia e eu acho que no sábado passava tipo um combo. Porque antigamente o Cartoon Network ele tinha isso, né? Ele tinha o Votatum, que o sábado Sim. o pessoal votava e tal durante a semana, aí no sábado ele fazia maratona de não sei quantas horas daquele mesmo desenho. Eu achava Às vezes isso o máximo, sim. cara. Na minha época, o Cartoon Network nem usava o Votatum ainda. Eles simplesmente falavam assim, é um desenho novo, esse desenho novo sempre reprisava durante toda a temporada dele, ficava reprisando no sábado todos os episódios em sequência. Começava, sei lá, 11 horas da manhã e até 6 horas da tarde. Beleza, entendeu? Eles não fazem bom, mais cara. isso, né? O do Cartoon Network, pelo menos quando eu tinha a TV a cabo aqui, era ou pela internet, naqueles sites classicão do Cartoon, que eu acho que toda criança que teve internet naquela época lá, pelo menos já acessou umas 2 ou 3 vezes. Cartoon Network LA.com? Deve ser, cara. Era um sitezinho que eles tinham. Acho que tem até hoje, só que é bem diferente. Ou por mensagem de texto, né? Você tinha que mandar. E do mesmo jeito não era de graça a mensagem, né? Eles cobravam. Então, pra você botar, você tinha que gastar não sei quantos centavos pra mandar mensagem. Sim. Porque mandar mensagem ou usar qualquer coisa de celular gastava pra caraca. Você botava R$15 no celular e tipo, durava o quê? 1, 2 semanas.
No dia seguinte, na sala de justiça. Gather together from the cosmic reaches of the universe. Seguindo nessa vibe, de filmes, esses desenhos, essas animações fodas da nossa infância, eu vou falar de uma bem antiga, dos anos 70. Super Amigos, cara. Pô, Super Amigos era foda. Isso Era era legal. foda, cara. Porque mesmo que tivesse um tom infantil, porque era feito pela Hanna-Barbera, mesmo sendo inspirado nas HQs da Liga, cara, era muito foda, cara. Tem até, tipo, a morte do Superman ali, cara. Tipo, mais ou menos a morte do Superman. Na época que não tinha a morte do Superman, que é o mais legal. É foda, cara. Esse desenho eu sempre via, sei lá, no sábado de manhã. Nossa, sábado de manhã passava, tipo, um combo Sim. desse desenho no SBT. Parece que todos os desenhos importantes passavam no sábado, né? Parecia que era de proposital. Ah, sim, porque, assim, pelo menos nos anos 90 e nos anos 90 e 2000, os principais programas de animação, né, que é Sábado Animado, é o Bom Dia e Companhia, qual é o da Globo? TV Globinho. TV Globinho, TV Colosso, Bambu Luar, sei lá. Isso era tudo, tipo, na parte de manhã do dia de semana. E era muitas vezes a hora que a criança já não estava mais acordada, e quando ela acordava, ela tinha que fazer tudo rápido para ir para a escola. Sim. Então, às vezes ela perdia muita coisa. Então, no sábado, era tipo assim, ó, acorda cedo e assiste, porra. Assiste até meio-dia. Olha que beleza. E, cara, Super Amigos é um desenho que durou pra caramba. Pois é, a gente tava falando de sobreviver a décadas. Começando que, Esse tipo, eu acho que ele foi transmitido originalmente mais de 15 anos. Durante mais de 15 anos. E, assim, esse desenho, ele ficou ao ar, sendo reprisado, o quê? É de 70, 80... 73. Vai lá, então. 83, 93, 2003. 30 anos, cara. Sim. No mínimo, porque se não me engano, no SBT ainda Ainda passa. passa? Então, de pode manhã. pôr 40 anos, então, na conta desse desenho. E é o que eu ia falar, É. ele é um desenho que não participou só de uma infância, mas sim de infância, gerações, né? Você tem Isso é muito noção? importante. Você tem noção? A minha mãe assistia isso, cara. Então, Daí, teve várias temporadas. assim, várias temporadas, inclusive 9. aquela que tinha aqueles dois garotos bizarros que era uma versão bem Hanna-Barbera mesmo, tipo, bem chutado pro lado da Hanna-Barbera, né? Aqueles dois, eu acho que irmãos, e tinha um cachorro. Isso, não sei se eles são os irmãos, porque parece que um é ruivo e o outro era morena, não lembro. Era da primeira temporada. Então, isso não passou tanto na televisão, pelo menos não na TV aberta. Ele era mais explorado no Cartoon Network. Mas. Não, passava. No SBT passava direto. Por isso que eu acho que ainda passa do SBT. Essa versão eu nunca assisti no SBT, por incrível que pareça. Da primeira temporada parece. Porque, Super Amigos, ele tem fases, né? Tipo, Super Amigos eu acho que durou 2 temporadas. Aí veio a New Super Friends, que aí já incluiu mais heróis, tipo, incluiu o Flash, que não tinha na primeira. Acho que o Gavião. E, tipo, tem um monte de... Tinha o Raio Negro, tinha aquele Eldorado, Apache. o Apache. Chefe Apache. Nossa, o Super Choque Tabajara lá, que eu esqueci o nome. Trovão acho que Negro. É Vulcão, Trovão Negro, alguma coisa assim. Acho que é Vulcão Negro. Eu tava contando aqui. Esse cara aí. Eu tava contando aqui, foram quase. Na verdade, foram 10 personagens criados pra essa série. E um deles, que eu não fazia ideia, é o Chefe Apache, cara. Durante muito tempo eu pensava que esse personagem era da DC mesmo. Mas depois se transformou. A DC parece que comprou os direitos
E, por exemplo, na Liga da Justiça Sem Limites, eles fizeram um episódio em homenagem a esses personagens do Super Amigos, né? Eles fizeram tem um episódio referências. que tem cheio de referência lá e tal. Por exemplo, os Super Gêmeos, eles são agora da DC. E apareceram, Tem a HQ e tal. e apareceram nos Titãs em Ação, aquele desenho. Vocês sabem. Então, assim, mano, eu acho que eles apareceram em alguma série da CW. Eu acho que no Flash. Nossa. Sei lá, eu acho que ele apareceu no Flash. E até brincaram também, acho que em um desses primeiros de abril aí, brincaram que eles iam vir como DLC pra Injustice 2. Não, eu falo onde que eles apareceram foi em Smallville. O engraçado desses Super Amigos, né, que na verdade era uma Liga da Justiça, só que com outro nome, era o quê? Os vilões que apareciam, né? Foi a primeira vez que a gente viu o Bizarro, e o Bizarro do Super Amigos, ele é totalmente bizarro mesmo, ele é um cara quadrado. O rosto dele é cheio de deformidades, ele parece aqueles bonecos de ventriloquismo, cara. E aquilo me incomodava, era muito perturbador. Eu não gostava daqueles bizarros, eu achava meio até nojento. A cor, a tonalidade da pele dele não era igual a do Super-Homem, mas não era que nem a do nosso bizarro de hoje em dia. Era um amarelo meio. Ao invés de ele ser grotesco, como é o Bizarro, ele parecia muito um zumbi, na verdade, né? Parecia meio cadavérico, sei lá. Não era legal, cara. Eu tenho muita perturbação quando eu lembro daquele Bizarro. Aliás, eu agora mesmo tô aqui falando, cara. Que nojo! Bizarro. Ele realmente é bizarro. Eu não gosto, não. Aí tinha aquele Lex Luthor bizarro com cara de pedófilo. Tinha o Arraia Negra que aparecia em alguns episódios. Cara, eu Sério? acho que ele era um pedófilo mesmo, cara. Ele tinha uma voz meio... pedófilo. ele tinha o crânio dele era meio, sei lá, redondão, cara. Era esquisito, não era normal aquilo. Foda. Mas então, aí tem esses vilões, versões bizarras e bizonhas dos vilões que a gente conhece nos quadrinhos, e funcionou durante esses 40 anos aí. Tem funcionado, vira e mexe a molecada. Por exemplo, no Tooncast passa. Então, né, quem quiser assistir os Super Amigos, só ter o Tooncast em casa, ou talvez ficar funcionando no SBT pra ver se você encontra, porque provavelmente é lá que tá passando. Tem aplicativo também na Google Play que deixa você assistir esses desenhos. No dia seguinte, na sala de justiça. Então vamos pro próximo desenho aí. Vamos lá. Agora é o do Lucas. Então eu vou puxar pro lado dos animes, né? Porque tem alguém que tem que fazer isso aqui. Falar de Pokémon, que deve ter feito parte da grande parte da infância das crianças dos anos 90/2000. Aquela febre. Vamos fazer miniaturazinha e botar nas garrafas de Guaraná. E, assim, uma coincidência é que Pokémon começou a ser exibido praticamente um mês, originalmente, né? Um mês depois do meu aniversário, depois do meu nascimento, na verdade. Acho que foi exibido em abril de 97 lá no Japão. Eu, quando era criança, era muito fissurado em Pokémon. O primeiro RPG de mesa que eu joguei foi de Pokémon. Pode ser chamado assim. Eu tenho, tipo, a fita do Pokémon Gold até hoje. E é um desenho que marcou muita gente, cara. Ele virou febre. Eu lembro que tinha, tipo, um monte de... Você ia na banca, tinha um monte de álbum de figurinha, cada um de uma editora diferente pra comprar.
E era uma parada, tipo, Fandango tinha Tazo de Pokémon. Era uma parada assim que eu não lembro. Eu não lembro de outra febre tão grande quanto Pokémon. Talvez Eu Yu-Gi-Oh! Qual? Yu-Gi-Oh! De anime que a gente viveu, Cavaleiros do Zodíaco a gente não viveu tanto assim. Cavaleiros do Zodíaco, tipo, anos 80 ou 90, caralho. Puta que pariu. Era tipo, olha a armadura do Cavaleiro dos Zodíacos. Pai, me dá aquela armadura do Cavaleiro dos Zodíacos. Eu quero pra agora. Nossa. Eu acho que dos animes que foram febres no Brasil, existem mais ou menos uma trindade, né? Vamos dizer. É o Dragon Ball, o Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco. Os 3 animes que seguram. E hoje, se um anime tivesse saído naquela época, provavelmente hoje seria o campeão de popularidade. Mas infelizmente não vamos falar disso porque a gente vai falar dos nostálgicos. Mas esses daqui é a tríplice trindade dos animes que realmente marcaram infância e marcaram épocas em suas gerações, né? E se a gente estender um pouquinho mais, a gente também pega, que eu digo assim, de vender brinquedo, de ter jogo, etc. A gente também pega Digimon, Yu-Gi-Oh! E Beyblade, né? Que foram outras 3 febres gigantes. Sim, nossa. Beyblade, nu. Quanto eu chegava no recreio da escola, e um monte de garotos jogando Beyblade. Era tenso. Era tampinha de detergente, cara. Sim. Aí botava uns negócios estranhos, acho que era rolimano o negócio, aí ficava mais pesado, né? Putz. Eu, Beyblade, graças a Deus, eu não participei dessa febre, mas Yu-Gi-Oh! Foi algo que realmente... Eu, como jogador de Magic hoje, eu não sei como é que eu joguei Yu-Gi-Oh! Naquela época. É a porta de entrada, cara. Yu-Gi-Oh! É a porta de entrada para as drogas mais pesadas. Oh. E Pokémon pra mim foi um marco assim, porque foi quando eu comecei a desenhar anime, né? Mangá, na verdade. E o primeiro mangá que eu tentei colecionar foi, na verdade não era bem um mangá, mas era uma revista em preto e branco, porque era da forma normal, ocidental de leitura, né? Então eu tinha 4 edições de um Pokémon preto e branco lá, que saiu durante a febre. E aquilo ali foi meio que uma porta de entrada pro meu gosto por mangá, entendeu? Era divertido até. Pokémon teve um lance também que, tipo, a Pokédex era muito cara, né? Não, nem me fala de Pokédex. A Pokédex era muito cara, velho. E eu e meu irmão, a gente teve a brilhante ideia de pegar na época uns caderninhos que o estado dava, que era tipo uns caderninhos bem michuruca mesmo. A gente teve ideia de pegar esses caderninhos e dar pra um primo nosso, que ele sabia copiar o desenho, né? Uhum. Pra copiar todos os Pokémons. E ele pegou esse caderninho e copiou todos os Pokémons, cara. Tanto da primeira geração quanto da segunda. E a gente tinha 2 caderninhos que eram as nossas Pokédex. Que eram todos os Pokémons na ordem da Pokédex. Cara, eu não sei onde foi parar aquele caderno, mas se eu encontrar, você vai ficar tão feliz, cara. É legal, cara. É que nostálgico, né, cara? Tudo que é nostálgico, por isso que nós estamos gravando esse podcast, né? Tudo que é nostálgico nos faz, sei lá, nos remete a uma felicidade que não tem medida. No dia seguinte, na sala de justiça. Como o Lucas falou de um anime, eu vou falar também de um anime que faz parte da tríplice trindade que eu mesmo criei. Vou falar de Dragon Ball. Dragon Ball, pra quem não sabe, e eu duvido que não exista uma pessoa que não saiba quem é o Goku, pelo menos. Dragon Ball, ele veio junto com o boom de animes, né, nos anos 90, né? Só que Dragon Ball, ele me pegou por causa da aventura.
era um dos poucos animes que eu realmente me interessava pela aventura. Ele não ficava só focado em lutas como no Dragon Ball Z, que aí você passava 25 episódios numa luta. Ele era focado em coisas, sabe, na busca pelas esferas do dragão. O Goku é uma criança, você vê ele crescendo, você vê ele amadurecendo como personagem, você vê os outros personagens que andam com ele amadurecendo também, e aquilo ali me deixava, sabe, pirado. Foi o primeiro anime que realmente eu gostei sem ter que ser por causa da moda, porque ele não era a única moda na época. É porque você viveu em uma época, Mandu, que era bem recheada, né? Sim, eu sou abençoado, cara, porque não existe melhor período para quem foi criança como o final dos anos 80 e os anos 90. Não tem. Porque a Rede Manchete, o SBT, até a própria Globo, eles tinham um arsenal. Era uma guerra para pegar o seu filho e prender na frente da televisão, saca? E Era hoje em isso. dia nem mais desenho a Globo passa. Encanto com a Fátima. Então o SBT é o único que tá ainda com um público infantil porque eles, sei lá, eles gostam disso. O Silvio Santos disse que desenho vai passar até o fim da vida dele. Ainda bem, cara. Então, sim, é um cara consciente, é um cara à frente do seu tempo, né? Não vamos falar de Silvio Santos hoje. Mas. Então, o senhor Silvio Santos botou o Dragon Ball pra passar. E esse desenho, realmente, a primeira versão que eu acho que poucas pessoas aqui que com menos de 30 possa ter conhecido a dublagem original, era maravilhoso, cara. E eu lembro que eu colecionava tudo do Dragon Ball. Eu tinha um livro de colorido do Dragon Ball, eu tinha personagem de Dragon Ball. Sabe, eu realmente pirei nas histórias do Goku. E infelizmente, assim, no final da minha infância, eu conheci o Dragon Ball Z. Não infelizmente, mas felizmente. E eu fui ver as consequências das histórias que eu via quando criança, né? Então, no caso aqui, eu não tô falando apenas de Dragon Ball como principal, mas sim a franquia. Mas eu me senti meio traído por Dragon Ball Z. Que eu pensei que eu ia cair de cara, assim, numa aventura, e era um anime um pouco já mais diferente. Ele era mais focado nas lutas, ele tinha pouco interesse em explicar a história de personagem. Eles deixaram que meio que de lado o lance da aventura. São características que me definem, né? Por exemplo, eu falei do Inspetor Bujinganga, que é o meu lado criativo. O Dragon Ball, ele me fazia entrar em aventuras. Então são características que hoje, quem me conhece consegue enxergar em mim. Então acho que assim, é demais a gente lembrar de uma coisa que realmente nos marca. Então, cara, você falou que tipo, você se sentiu traído com Dragon Ball Z, então com Super nem se fala, né? Então, mas eu posso te falar uma coisa? O Dragon Ball Super, ele tem o lado, o período que ele fica focado em lutas, mas ele também tem as suas pequenas subtramas acontecendo. Por incrível que pareça, foi até um resgate ao que o Dragon Ball prometia na época dele. Não é Dragon Ball. Não tô falando que o Dragon Ball Super seria uma continuação aturável, realmente da trama. Mas ele é ele é o Z com alguns aspectos do Dragon Ball clássico. Então, beleza. Tá passando, tá dando certo aí, eles estão num hiato, e sabe, sei lá, quando eles vão resgatar o Dragon Ball Super, mas tá legal. O Dragon Ball GT, que infelizmente, né, teve os seus altos e baixos, teve toda o seu fora dos bastidores, na verdade, dentro dos bastidores da sua criação, foi uma tentativa de explorar uma aventura, mas só que com os personagens errados, com um roteiro muito furado e blá blá blá, e não deu certo. Então Dragon Ball GT foi já raspado da história do Dragon Ball exatamente por isso. Então fica a minha saudade. Eu tenho um gosto muito amargo sobre o Dragon Ball, cara. Porque, tipo assim, eu já conheci o Dragon Ball no Z. Ali, tipo, na saga de Cell, né? Uhum. Eu não tinha assistido a saga de Freeza. Assisti bem depois. Aí tá, beleza. Tipo, assisti a saga de Cell quando criança. Aí vê a saga de Buu, que era, tipo assim, a época que eu era fissuradaço em Dragon Ball.
meu irmão, a gente voltava correndo da escola, almoçava no pique pra poder ver e tal. Aí, beleza. Passando-se um tempo, GT, beleza. Eu gostava de GT na época. Não gostava da versão do Trunks de lá, né? Porque, Mas, assim, quando eu peguei, de fato, que já na era época da internet, que eu tinha uns 13, 14 anos, que eu peguei, de fato, pra ver Dragon Ball desde o início, cara, eu nunca mais consegui assistir o Dragon Ball Z com o mesmo sentimento que eu assistia, a mesma nostalgia que eu sentia quando eu assisti pela primeira vez, né? Uhum. Que, tipo, assim, você vê que é uma coisa que é extremamente bem estruturada, é uma obra de arte. Eu falo isso pra um monte de gente. O Dragon Ball, o mangá principalmente, ele é uma obra de arte, assim, que eu acho que não vai ter outra durante um bom tempo por aí, cara. Exatamente. E talvez Boku no Hero, talvez, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? Sim, eu nem tinha falado do nome do anime já por causa disso. Mas enfim, a gente não vai ter uma obra de arte assim, cara, durante um bom tempo. E assim, eu acho que realmente, de fato, é uma traição o que fizeram no Z. O GT, ele teve até uma ideia legal, né? Vamos recobrar lá as histórias de aventura do Goku e tal. Vamos fazer ele moleque de novo pra ter o mesmo sentimento. Só que eu acho que o pessoal ficou um pouquinho viciado nessa parada de luta, que não deu muito certo, né? E é um período pré-meme, não existia a palavra meme naquela época, né? Sim. Então, o pessoal viciou em luta, nem fazia meme, cara. E hoje, o Dragon Ball Z continua tão marcante na vida pelo menos aqui no Brasil, da forma que é, né? Uhum. De agora sai memes à torta e direito de Dragon Ball Z. Agora, Por exemplo, Dragon Ball não. Namekusei irá explodir. Inúmeras coisas, cara. O lance do mais de 8.000 até hoje o pessoal faz. Mas, cara, aí veio o Super, né? Não adianta. Eu não gosto do Super. Eu não consigo gostar do Super. Eu até gostei do filme e tal, do primeiro filme que saiu, mas depois aí eu já me desinteressei legal. Acho muito legal aqui no Brasil que a gente tem o Wendel Bezerra e ele é super interessado em Dragon Ball, que é o dublador do Goku e tal. Ele gosta do personagem e etc. Mas não é querendo favorecer o Dragon Ball Super, mas o Dragon Ball Super, ele conseguiu apresentar, uns 8 personagens interessantes, coisa que o Dragon Ball GT não fez. Sim, entendeu? Isso eu concordo. Entendeu? Por exemplo, o Beerus é um personagem encorpado que você consegue acompanhar, você consegue ter empatia pelo personagem, coisa que, por exemplo, a Pan eu nunca gostei. Aquele Gyro, aquela porra daquele robô idiota que andava com o Trunks e a Pan e o Goku, era horrível. É um personagem chato, fazia merda, não adicionava em nada na aventura, só arrumava confusão pra ser um alívio cômico que não funcionava. Então, o Dragon Ball Super, nesse aspecto, ele é legal. Ele apresentou uma porrada de personagem bom. E eu vou falar, eles fizeram o Trunks do jeito que eu gosto na saga do Black. Essa é a única saga de Super que eu gosto. A partir de, tipo assim, dali que entra o torneio, eu realmente já não assisti. Porque volta a ser o velho Dragon Ball Z. Sim, cara. Só focado em porrada, é isso. Só focado em porrada. Ali, ali na saga do Black e tal, que tem aquela parada do futuro. Cara, que me lembrou pra caramba da saga do Cell. Que eles tinham todo um problema do Goku no futuro. A única saga de aventura do Dragon Ball Z. Exatamente. Eu gosto muito do Trunks. O Trunks é um dos meus personagens favoritos de Dragon Ball, se não o meu personagem favorito. Então, tipo... Cara, pra mim ele é um personagem muito de peso pra mim. E... sei lá... Uma coisa do Super que eu odeio é a forma como que eles nerfaram o Gohan.
Como que eles transformaram o Gohan num inútil. Não, mas se você for parar pra pensar, eu enxergo esse Gohan como que a consequência do Gohan. O Gohan nunca foi focado em luta. Ele nunca foi preocupado com isso. Ele só lutava porque era necessário. Então ele realmente se transformou naquilo. Aquilo ali é o futuro do Gohan. Ele só vai entrar na porrada se for o último caso. E outra, ele percebeu que veio uma leva de lutadores que eram tão bons quanto ele, entendeu? Então ele falou assim, bom, beleza, vou ficar no meu canto, vou virar um pai de família. Mas isso também, pra mim, é consequência do que fizeram o Akira fazer. Pode Né? ser. Porque eu não sei se o com isso é verdade. Se, na verdade, eu acho que isso é um rumor. Mas dizem que na produção, quando ele tava escrevendo o mangá, tudo tava se encaminhando. Você vê até na saga do Buu, é o Gohan que fica ali treinando, recebendo poder e tal, enquanto o Goku e o Vegeta estão lutando. Tudo se encaminhava pro Gohan virar o novo protagonista de Dragon Ball. Ele ia vencer Buu e o Goku ia meio que se aposentar. Só que o pessoal ficou louco com isso. Era pra ser o protagonista do Dragon Ball Z, cara. Então, cara, Mas não deu certo, é assim. aí o pessoal, tipo, caiu matando, não deram oportunidade. E assim, eu acho que ia dar certo, cara. Sinceramente, o Gohan na saga Cell, ele é muito bom, cara. É um personagem muito bom. Aquela batalha final do Goku em espírito ajudando ele. Nossa, cara, aquilo é emocionante demais. Assim, e aí tava tudo se encaminhando pra isso acontecer. Só que os fãs meio que tiltaram e fizeram pressão em cima do Toriyama Sensei pra ele pegar e botar o Goku de novo na jogada. E foi isso que aconteceu. E a partir daí a gente vê todo o desvirtuamento de Dragon Ball. A saga de Buu pra mim é a pior saga de Dragon Ball. Que ficou cheio de furo. Você pode ver um monte de furo durante o final dela. Que tipo, é emocionante a batalha do Goku contra o Buu, com a Genkidama lá, é legal. É legal ver o Goku virando Super Saiyajin 3, é legal. Mas, tipo, cara, não é a mesma coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa. Eu acho que tiraram tiraram o poder de escolha do Toriyama. Ele, hoje em dia, ele é forçado a fazer um mangá de luta pra sempre, até ele morrer. Talvez. Porque é o que as pessoas querem ver com Dragon Ball, né? No dia seguinte, na sala de justiça. Então, esse daí eu creio que seja de todos, que é o Thundercats. E a gente sempre falava errado. Eu sempre falava Thundercats. E eu falava assim, porra, é trovão. Não é Thundercats, não. Na época eu não tinha nem nenhuma noção de inglês pra falar Thunder. Até porque isso é um som que na nossa língua não tem, né? A mistura de V, de T com F. Ixi. E na abertura você sempre meio que escutava os Thundercats, porque falava muito rápido. Aí tipo, saiu Thundercats. Aí a gente escutava Thundercats. Isso aí. Thundercats é um das animações que tem um peso tipo Cavaleiro do Zodíaco, saca? Sim. Ele pra época dele, ele funcionou muito bem. Eu não lembro bem a história. Ele foi feito num estúdio americano, mas com pessoas japonesas, ou foi feito no... então, alguma coisa assim. Foi feito num estúdio japonês e biriri. Era realmente uma ideia americana, mas só que eles viram que era... adaptado de forma japonesa. Assim, não tem exatamente traços de anime, mas só que eles viram... Muito pelo contrário. Se você olhar o formato dos olhos, o queixo, você lembra dos animes, entendeu? Aí eles tipo, pensaram, pô, os animes japoneses são
são bons pra caramba naquela época. Naquela época, se não me engano, já tinha Akira, ou não. E eles resolveram contratar um estúdio que, se não me engano, deixa eu ver aqui, é Pacific Animators, que eles fizeram toda a animação da série. Cara, porra, foi foda, cara. Thundercats, eu lembro que, tipo assim. Pra vocês terem noção, é um desenho de 85. Ele não só passou dos anos 90, como ele foi pra minha geração e ficou um bom tempo Sim. ainda. E, assim, eu tenho uma memória muito marcante de Thundercats, porque, e sim, eu vou falar Thundercats, que eu não vou mudar o jeito de falar. Quando eu tava numa escola aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, tá? E aí minha mãe decidiu botar numa escolinha particular. Aí beleza. Eu não conhecia ninguém nessa escolinha. Primeira coisa que eu vejo quando eu entro lá era uma bancadinha de brinquedo com um monte de animalzinho e os moleques pegando os animais e brincando com eles como se fossem bonecos de Thundercats. E foi assim que eu me enturmei. Engraçado, tem uma história parecida, mas não é exatamente assim. Eu sou muito antissocial desde berço, sabe? E quando eu ia pra escolinha e meu amigo não ia, acho que teve uma época que eu não era da mesma sala do que ele, que é amigo de infância, que ele, tipo, quase vizinho, saca? Então eu ficava em um canto, eu pegava o Lego e construía o Thunder Tank. O que é o Thunder Tank, né? Eu acho que antes de, sei lá, vir esse Batman Cavaleiros das Trevas com o Tumblr, que eu acho o Batmóvel definitivo pra mim. Esse daí é o carro foda. O Thunder Tank era o carro que eu queria ter. Era tipo, ainda foda. Chegava o Thunder Tank e você fala: eita porra, é agora, o Pantro vai matar todo mundo. O Pantro vai espancar geral. Imagina você no sinal, você para o seu carrinho lá, né? O seu carro popular e tal. Aí você vê do lado, parando do seu lado na faixa da direita, uma porcaria gigante de um porcaria tanque. não. Azul. E Porcaria o pior, não. o Pantro olha pra você assim, aí vê que você é meio exibido, aí sai aquelas coisas das rodas assim, prá, e destrói a lateral do seu carro. Não, É tipo isso aí. bem ruim, tá ligado? Rasga metade. E pronto, aí você não sai do lugar. Não, cara, eu gostava tanto de Thundercats que quando eu era pequeno, meu pai comprou realmente um balde de Lego. Mas não é esse Lego, tipo, você vai ter que montar uma parada específica. Era o Lego, faça o que você quiser. Você tem o poder. Você faz o que vier da telha. Então, eu construí o Thunder Tank aqui em casa e também o QG deles, cara. Que eu achava mó foda, caralho. Era um leão. Um gato sentado. Na primeira era um gato sentado, na segunda fase era um tipo um leão, cara, porque ela é destruída e veio em tipo um leão, cara. Nossa, eu achava foda pra caralho, velho. Nossa, era bonito, cara. E tipo assim, a garagem era as garras, tipo, era a pata. A pata simplesmente levantava. Tom, é a garagem. Toma a garagem aí pra você. E é assim que nós gostamos de gatos, é isso aí. Tudo começou lá atrás com Thundercats. E sem contar que, cara, pô, era foda, porque eu tive uma espada justiceira. Não era aquela, Pô, cara, mas só que... Quem nunca pegou uma espada e fez a parada lá da espada justiceira? Como que era a frase, cara? Eu esqueci. Espada justiceira, dê minha visão além do Eu fazia os alcance. movimentos, Isso. tipo, quando ele acionava, tipo, pra chamar ele. E a minha fazia barulho, cara. A minha fazia os barulhos de... Foda. Cara, nossa, era muito da hora, cara.
Todo mundo teve, cara. saudade. Eu tinha uma espada justiceira e era lindo, cara. Eu adorava ser o Lion, cara. Eu queria aquela mais foda que- que vinha com a luva, tá ligado? Nossa, aquela putz. Sim. Nossa, É. aquilo ali era caro, velho. Eu lembro que meu pai não comprou porque era muito caro. Pra época, né? Hoje Ou não. é merreca. Ou será que não? É aquele momento, pesquisa. Pesquisa. Por exemplo, Thundercats, ele tem uma parada muito louca que todos os personagens são interessantes. É raro você ver isso. Inclusive os vilões são interessantes. Exceto os pau no cu lá que o Munra Os mandava. capangas. A maioria dos vilões que apareciam durante a série, que não fazia parte da trupe do Munra. Peraí, Mandu, peraí. Sabe Oi. quanto custa a espada justiceira? Eu estou olhando no Mercado Livre. A mais baratinha é tipo 230. Que é a versão diminuída da espada. Nossa. Ah, mas deve fazer alguma Não. coisa. Não, peraí. Mas aí é feita de também. polímero, né? É um negócio Mas na todo época bem era isso, tá ligado? feitinho. Na época era foda, era meio pesadinho. Ah, que eu tinha, tipo assim, ela ficou torta na segunda semana. O Lucas não lembra, mas quando ele veio em São Paulo, a gente foi na galeria? Não sei. A gente foi na galeria. A gente Fomos, foi na galeria. fomos. Na galeria tinha uma das lojas e ela tinha uma espada justiceira. Era uma que vendia os bonequinhos do Kiss. Tinha uma espada justiceira na prateleira de cima, assim, ó. Que até hoje tem ela lá, né? Então tinha uma porrada de bonequinhos do Kiss, de alguns personagens, e em cima tinha uma espada justiceira. Brilhante, assim, bonitona. O Lucas não lembra. Eu realmente não lembro. Eu lembro dos bonequinhos do Kiss, agora da espada. Então, voltando ao meu pensamento, todos os personagens eram ricos de história, de trama, de subtrama, ou o que caralho que fosse. O Lion, o Pantro, a Chitara, todos eles tinham o Tigra. Puta, o Tigra tinha um dos maiores, pra mim era um dos melhores Thundercats, porque ficava invisível. Cara, não, minto. Tem um personagem do lado do bem, e não é o Snarf, que pra mim Willy. era maçante. A Jaca? Jaga. Pô, mas eu só apareço no começo, cara. O Jaga. Mas não, ele era tipo o mestre dos magos, ele Não, mas aparecia só pra que, fazer cara, nada. Ele é um fantasma, Quando cara. alguém Ele é tipo o fantasma da força, tá ligado? Quando lembrar. Por isso mesmo, quando lembravam dele, era Peraí. nada. Então você considera mais o Willy Kit do que o Willy Kit e o Willy Cat Caralho, melhores velho. que o Jaga. Eles eram Meu úteis. Deus, mano. Esses dois personagens, o Willy Kit e o Willy Cat, eles são um episódio exclusivo pra eles, assim, que é a aventura deles, que é um dos episódios que mais me divertiu, cara, porque eles juntos, por eles serem irmãos, óbvio, cara, é uma coisa muito louca, cara, eu adorava aquele episódio. E o Snarf andava com eles, e tipo, o Snarf é mais útil que o Jaga, o cara cara. salvou eles todos. Se sacrificou a vida em prol. Do lado do, como eu tinha falado, o Jaga é uma bosta, uma merda. O restante dos personagens eram bons. Inclusive, principalmente o Lion, né? O Lion, ele é uma criança num corpo de adulto. Pra quem não Sim. sabe, pra quem nunca assistiu Thundercats, ele é uma criança
num corpo de adulto. Por quê? A cápsula que fez eles chegarem no planeta que eles estão, que é muito parecido com a Terra, É basicamente uma Terra. É o terceiro planeta. é uma Terra antes de tudo. Sei lá. Então, quando ele chegou na Terra, a cápsula dele estava com defeito. Uhum. Então, ele não foi preservado. Ele, assim, na verdade, acelerou o metabolismo dele até que ele ficou adulto. Então, ele tem a idade mais ou menos do Willy Kit, que era o Willy Cat, só que num corpo de adulto. Não, é porque, no caso, teve a batalha. O primeiro episódio aí eles fugiram porque Krypton tá sendo explodido, então fugindo e chega, tipo, uma raça, tipo, mutantes, não são os X-Men, e atacam toda a frota e só sobra a nave-mãe. E coloca no piloto automático e todo mundo fica lá preservado, porque Pantro, o Chitara, o Tiger são todos já adultos, né? O Lion era criança que basicamente ia... Ele é o Rei Arthur. Literalmente. Ele é simplesmente o rei dos Thundercats. Ele tá em formação para ser o líder realmente dos Thundercats. Ele é o líder dos Thundercats. Então, quando ele chegou aqui, aconteceu isso, o Lion acordou e ele falou assim: caraca, olha só, eu sou tipo o Tobey Maguire. Nossa, sabe? mais forte. Quando ele se olha no espelho assim, ele se olha no espelho e tipo, uau, ui, entendeu? É isso. O Lion é o Peter Parker com o Rei Arthur e um pouco de Super-Homem na história, é isso. Não é nóis. E eu adoro os Thundercats, cara. O Júlio lembrou de uma animação que realmente é marcante na infância de muita gente. É uma caralhada de gente. Até hoje tem cosplayer que faz Thundercats, porque Thundercats marca pra caralho. Sem contar que a Chitara foi um dos meus primeiros amores platônicos de personagem. Sério. Uma coisa que eu queria pontuar sobre Thundercats é que eu gostei da versão de 2011, cara. Sabia. Eu vou morrer. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? As pessoas que estão reclamando do novo Thundercats que saiu, ou vai sair, sei lá. Saiu já. É aquela velha história. Cara, se vocês não gostaram de uma coisa, tá ruim, pode piorar. Não, mas... Cara, esse último Thundercats que provavelmente vai estar na capa desse podcast, que é o que eu vou exigir. Esse Thundercats não presta, maluco, eu tenho certeza, cara. Qual que você tá falando? O Thundercats com um traço parecido com o Adventure Time? Sim, não, mas o que eu tô falando é o de 2011. Sim, o 2011 é aquele, é um remake, né? Anime. É um remake com traços mais de anime, mais próximo do anime, com armaduras, com tudo, não sei o quê. E muda o lance de tipo, é um planeta pra um reino, né? Isso. Ele deixa o negócio muito mais fantasioso do que, tipo, tecnológico. Ele veio junto assim. Nossa, eu podia ter botado esse desenho na minha lista, mas ele veio junto com a leva de remakes de algumas animações dos anos tralalá. Porque tinha também os Mestres do Universo, a nova versão do He-Man e Barará, Biriri. E não, também não funcionou. Foi cancelado. Durou uma temporada. Aí eu volto a dizer pra vocês, existem personagens que não atravessam as décadas. Eles são melhores nas suas versões originais e não conseguem ser transformados em material utilizável nos anos atuais. É impossível. Entendeu? Foi o que fizeram com o Thundercats. O Lucas gostou, mas o Lucas é tipo mais num pequeno grupo que gostou daquilo ali. E os Thundercats não atravessaram as décadas. Infelizmente eles ficaram lá junto com o Silverhawks, com Pole Position, Speed Racer. Entendeu?
dia seguinte, na sala de justiça. Eu já vou pular bastante tempo pra frente e vou falar de um desenho. Eu já citei aqui no podcast, acho que foi no de teoria de desenhos, né? Que eu gosto muito, que é Mansão Foster, cara. Que pra mim é um desenho, assim... Esse desenho, ele é um reflexo da minha hiperatividade, cara. Que quando eu era criança, se eu estivesse no universo de Mansão Foster, eu seria o moleque que ia ter a casa cheia, lotada de amigo imaginário. Porque, assim, eu era assim, cara. Eu tinha 20, não sei quantos amigos imaginários. Cada semana eu tava com um amigo imaginário diferente. A minha mãe fala que, tipo assim, até hoje ela se confunde, que ela não lembra o nome eu tinha um principal, um amigo imaginário principal, mas, tipo, eu mudava o nome deles, cada vez eu tava com um personagem diferente, brincando. Eu acho que, assim, esse desenho ele é muito a minha infância mesmo. Essa coisa de, tipo, imaginar e criatura e tá ali brincando, vivendo altas aventuras com personagem e tal. Ele, assim, talvez tenha vindo numa época já tardia pro pessoal oitentista, né? Mas eu gosto muito desse desenho. Então, a Mansão Foster, eu lembro que eu tava no meio da minha adolescência, né? Eu devia ter uns 13 anos, na verdade, na transição, assim, De de 2004. criança. Não, 2004? Sim. 2004 tinha... 14 anos, é isso mesmo. Então, o que acontece? A Mansão Foster eu assistia muito na casa da minha irmã, lá na casa do meu ex-cunhado, né? E, cara, eu gostava muito por causa do dublagem, né? Que eu gostava de ouvir a voz do Orlando Drummond. Na verdade, eu ainda vou falar de um personagem aqui do Orlando hoje, mas... Ele tinha muito assim, você via muitos personagens bizonhos e você meio que faz o que o Lucas falou, né? Você acaba criando aquela conexão com a época que você tinha amigos imaginários, entendeu? Ou quando você tinha um bonequinho, que você fazia a voz daquele bonequinho e aquele bonequinho era seu melhor amigo, saca? E eu tinha isso. Então, ele foi um resgate à infância de muita gente, entendeu? Eu acho que a ideia da Mansão Foster era exatamente isso. As pessoas terem uma conexão com a sua própria infância, saca? Sim. Eu amo esse desenho, eu adoro esse desenho. E menos o subprotagonista, que é o Blue, que é o Você não personagem gosta- favorito do Lucas. Você não gostava dele? Não. Era bizarro. Não, meu personagem favorito era o Mac mesmo. Que eu ótimo. me sentia ele, né? Cara, tem uma menina nesse desenho, eu não lembro o nome dela. Era uma menina que era ela era essa descrição que eu falei de mim. Ela tinha 1 milhão de amigos imaginários. Você falava, tipo, queijo pra ela, ela ia lá e imaginava o queijo. E tem um personagem chamado queijo, pô. Aí você falava, tipo, sei lá, girafa. Ela imaginava uma girafa. E ia criando um monte de amigo imaginário. Eu era meio assim, cara, quando criança. E é um desenho, assim, que até hoje, às vezes, eu vou dormir... Eu vou dormir e acordo de manhã, porque eu tenho costume de acordar de manhãzinha. Aí eu ligo a TV, tá passando Mansão Foster, eu fico lá vendo. Às vezes é um episódio Aliás- que eu nem lembro, eu fico, caraca, cara, esse desenho é muito bom, por que cancelaram isso? O Lucas só assiste a Mansão Foster na televisão porque eu disse que o Tomcast estava liberado na Sky. É isso, valeu. Pois é. Então. E o Júlio lembra da Mansão Foster? Sim, cara, pô, era um desenho muito legal, cara. Porra, eu divertia pra caramba, Assim, velho. Eu, pela minha idade, eu não pegava os conceitos piradões do desenho, né? Eu simplesmente assistia os conceitos mais tipo, olha, amigos imaginários talvez não existam, isso daqui pode ser tudo uma ilusão. Eu não pegava. Simplesmente. Não, isso é teoria, cara. A gente, quando é criança, a gente tá sim, assistindo isso, a gente meio que não liga pra isso, né? Nem saca, mas, nem tipo, saca, cara. Tem pessoas que, tipo, pensam nisso, saca?
É que hoje Essa tudo é paranoia. subversivo, né? Hoje você pode Uhum. subverter qualquer coisa, né? Ou que nem o Lucas estava falando que a menina criava uma porrada de amigos imaginários, hoje você pode subverter qualquer coisa. Por exemplo, você pode falar mouse, aí alguém procura no Google, você vai achar um mouse dando pro pinto. Entendeu? Tipo, coisas assim. Tem a regra. Qual que é a regra mesmo da internet? Regra da 34? internet, eu acho que é Tem uma isso, deixa eu ver. wiki não, uma coisas tipo uma enciclopédia, não é uma enciclopédia, um aglomerado na internet, um site que ele junta todas as coisas da regra 34 da internet. Que é tipo assim, se existe alguma coisa na internet, existe pornô dela. E tem um site que, tipo assim, ele te deixa buscar qualquer coisa lá e você vê, tipo, sei lá, árvore, joga árvore, aí tem, sei lá, uma árvore comendo a outra, tá ligado? Uns negócios desse. E tipo, realmente, tudo é subversível. Subversível. Ainda mais com a internet, com um monte de gente louca, compartilhando um monte de coisa louca. E num não lugar precisa da louco. Deep Web pra isso. Não precisa. Eu só sei ir nas comunidades de otaku. Ó. No dia seguinte, na sala de justiça. Então, pessoal, então vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de alguns personagens de algumas animações que nos fizeram importância nas nossas infâncias, vamos falar, na verdade, de uma coisa, na verdade, um movimento que controlou todas as animações durante um grande período dos anos 60, 70, 80, eu acho, acredito eu, 90 também, que é a Hanna-Barbera, cara. A Hanna-Barbera é um estúdio, né? Da Dona Hanna e da Senhora Barbera. Não é. Se eu não me engano, é Joseph Hanna e o outro não lembro, é não sei o que Barbera. Os dois lá. Mas é William, mas só que todo mundo achava que era, tipo, duas mulheres, sabe? Hanna Barbera. Tipo, Não, muito pelo contrário. Eu achava os que era, dois? sei lá, tipo, era a filha de alguém lá que se chamava Hanna-Barbera. E a Hanna-Barbera, ela controlou, realmente ela monopolizou todas as infâncias desses anos que eu falei, 60, 70, 80. Eles simplesmente faziam tudo. Tudo bem, muitos derivados eram tipo cópias tabajara uns dos outros, né? Por exemplo, Scooby-Doo tem inúmeras versões de personagens semelhantes, mas que não são iguais. O Tubarão, o Speed Bug, o próprio Bicudo. Então, tipo assim, a Hanna-Barbera é tudo. Foi tudo, né? Hoje ela foi vendida para Warner, a Warner é detentora de todos os direitos dos personagens da produtora, né? E eu aposto que vocês têm personagens favoritos dentro da Hanna-Barbera, né? Quer citar alguns personagens aí? e desenhos, né? Sim, Animações. automaticamente você já joga pro desenho. Porque, por exemplo, tinha a Tartaruga Touché. Muitas pessoas não conhecem. O Ricochete, o Coelho Ricochete, ninguém conhece. Sim, Hong Kong Fu, que era um dos meus favoritos. Hong Kong Fu, Scooby-Doo, né, dublado brilhantemente pelo Orlando Drummond, por grande parte. Eu gostava muito de Corrida Maluca e de Pega o Pombo. Eu não sei, lembro se é esse o nome. Acho que é. Esquadrilha da Fumaça, lembro. Que as duas tinham os dois... Pera. Lucas, Esquadrilha da Fumaça? Por quê? Ao fundo tá tocando Legalize já. Meu Deus. Legalize já. Então, não, na verdade isso aí é Planet Ramp, mas vamos lá. É que tinha uma música do Planet Ramp que era Esquadrilha da Fumaça. Não, eu esqueci o nome da esquadrilha deles lá, mas tipo... Que tinham os dois mesmos personagens que na verdade não eram muito bem mocinhos, né? Eram vilões. Que era o Dick Vigarista e o Muttley. Que eram os mesmos da Corrida Maluca. Sim, eram os mesmos. E coincidentemente, um outro personagem da Corrida Maluca tinha um outro desenho, que era as aventuras de Penélope Charmosa. Sim. Que também... Que tinha dois personagens, na verdade, dois grupos de personagens relacionados à Corrida Maluca. Que era a própria Penélope e os 7 anões lá que era do... Quadrilha de Morte. Isso.
É isso aí, a porra mesmo. Obrigado, Júlio. É. Nossa. Então, a gente já falou de uma animação que era da Hanna-Barbera, que é o Super Amigos, que durou trocentos anos, né? Tinha Johnny Quest, cara. Pô, Johnny Quest. Johnny Quest, Banda-Chuva, os cara, Flintstones, Jetsons. cara. Zé Colmeia, Jetson, Capitão Caverna. Dom Pichote, Nossa. Capitão Caverna. Cara, eles realmente dominaram, cara. Eu Tinha acho muito tempo. Porra, muito. Tinha o Polegar lá, o pequeno Polegar não, era o Detetive Polegar, alguma coisa assim. Tinha deixa eu ver se eu lembro de algum diferente aí. O Cara. Capitão Caverna, ele é tipo um parente dos irmãos Rocha, da Corrida Maluca. Entendeu? E os Jetsons tinha o Bionicão, que também era dublado pelo Orlando Drummond, cara, fabuloso. Space Ghost, cara, Homem-Pássaro, tinha muito desenho. E a Hanna-Barbera, até hoje, pra mim, é a mãe de todos os cartoons, entendeu? Se hoje existe o Cartoon Network, foi porque a Hanna-Barbera existiu. Na época, acho que ela batia de frente contra os dois gigantes, né? Dos cartoons, que era a Disney e a própria Warner. E a MGM, a ideia da Hanna-Barbera não era ser igual aos cartoons que já existiam. Era ser diferente mesmo, era contar histórias com os personagens deles, sem ter que focar numa comédia pastelão, entendeu? Uhum. E isso era muito bom. Isso me pegou. Isso pegou você, isso pegou o Júlio, isso pegou todos que assistiram o desenho naquela época e assistem hoje em dia. A Hanna-Barbera tem personagens que conseguem atravessar as décadas, entendeu? Sim. Os Flintstones sobreviveram até os meados dos anos 2000. Pô, Ainda tem, cara. Scooby-Doo, então, cara. Scooby-Doo eles estenderam até hoje. Tudo bem, né? Alguns desenhos não prestaram. Beleza, paciência. Mas pelo menos uma animação por ano ao estilo do antigo Scooby-Doo continua saindo, entendeu? Teve uma com John Cena, teve uma com Kiss e, sabe, Tá Scooby-Doo. Porrada de filme. Os Globetrotters nos anos 80 tinha. Então, cara, pra você ter uma ideia, tinham os próprios caça-fantasmas da Hanna-Barbera, que era diferente dos caça-fantasmas do filme, Nossa, entendeu? isso eu não Sim. sabia. Sim. Tinha. Cara, muita coisa. O Hong Kong Fu, que eu já falei, que era um personagem que eu adorava, que era um cachorro que entrava dentro do arquivo e saía com roupa de karatê. Ele era um zelador, ele que entrava dentro do arquivo e saía como Hong Kong Fu. E ele resolvia o crime na porrada. Ele falava, "Ia!" Cara, era muito louco. Era lindo. Cara, eu amo a Hanna-Barbera, cara. Eu dá vontade de chorar. Cara, Tubarão. Então, Nossa, é que era a versão do Scooby-Doo no mar. É isso. Com personagens, como é que se diz? Genéricos. A Hanna-Barbera genéricos, cara. abusou desse tipo de personagem. Entendeu? Por exemplo, tinha um Speed Bug, que era aquele bug lá que ficava. Mano, é irritante, mas era um Scooby-Doo com um carro. O carro era o Scooby-Doo, saca? Mas o Tutubarão tinha um tique desse também, não tinha? Que ele ficava repetindo. Nham, nham, nham. O Bicudo, não sei se você lembra, que era o gordinho e o Bicudo. O personagem era assim. Ele era a mistura do Salsicha com o Scooby-Doo. Quando ele virava lobisomem, que ele virava o Bicudo, ele era o Scooby-Doo. E quando ele era o humano, ele era o Salsicha de boné. Saca? É isso. Eles, cara... E o gordinho, ele era uma mistura de um anão com o Fred. Porque ele era fortinho e tal, metido a... Não, vamos resolver as coisas na porrada e não sei o quê. Era assim. Pepe Legal. Pepe é legal. Pepe Legal é Hanna-Barbera. Cara, Hanna-Barbera. Se vocês não sabem o que é Hanna-Barbera, pesquise. Vocês com certeza vão achar uma porrada. Eu vou De levantar personagem. uma bandeira aqui. Hanna-Barbera e Herbert Richards. A dupla que dava certo, cara. A dupla que deu certo. Mas É a que no dobradinha final... que deu certo, sim. Só que final trágico, né? Sabendo que final trágico das duas, na verdade, né? a Herbert Richards não sobreviveu e infelizmente a Hanna-Barbera fechou as portas e os seus personagens hoje são de
de domínio da DC, né? Da DC e Warner. Da Warner. É, E hoje agora, temos uma versão ia falar isso steampunk de Scooby-Doo. Não E só de Scooby-Doo. também Flintstones também. Flintstones É, tem e- do Tubarão também, se eu não me engano. Eles estão fazendo, tipo, versões Com adultas desses quadrinhos desenhos. e adultos desses personagens, exatamente. Tem gente que gosta, O né? O Johnny Quest, por exemplo, que o Júlio citou aqui, ele tinha umas aventuras muito adultas pra A época, lá entendeu? Tintin. A lá Tintin era como se fosse a resposta do Tintin, porque o Tintin é um personagem que veio da literatura, praticamente, né? Veio de uns quadrinhos do Herg, lá nos anos lá. Então, o Johnny Quest, ele te prendia, cara, com as histórias dele. Tinham personagens que eram mais sérios, né? O Rachel Bannon, o próprio Dr. Quest, eles eram mais... Até o Raj, que era um amigo do Johnny, ele era muito maduro, sabe? Pra ser uma aventura de criança, entendeu? E o Bandit é mais útil do que o Jaga. Então, você tem uma noção que vem algum ele de cachorro... novo. Ele não pode ficar quieto. Tava faltando, tava, tipo assim, esperando ali, ele com gatilho assim, vai, atira, Mandu, atira. O Vincent Price, meus 13 fantasmas de Scooby-Doo, merece um presente do Dia dos Pais e o Jaga Que não. porra. Saca? Caralho, velho. O Johnny Quest, ele praticamente é o pai dos garotos aventureiros de hoje em dia, saca? Se hoje você tem ver um Ben 10, que é uma mistura de personagens de quadrinho com um garoto aventureiro, foi porque o Johnny Quest lá atrás foi um personagem aventureiro, entendeu? Era foda, cara. No dia seguinte, na sala de justiça. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast maroto, louco e muito legal de ter sido gravado, porque eu adoro falar de infância, né? Porque eu acho que eu tive uma infância que muitos jovens não vão ter, porque hoje é chato ser criança. Hoje é chato ser criança. Se você vai ser pai, meu amigo, dê uma infância digna pro seu filho, porque é só olhar, vai na casa do vizinho, olha assim pro filho dele e vê o quão retardado aquela criança é. Ai, mimimi. Era mimimi. Não tem essa. Fortnite. Fortnite, essas porra. Não é. Eu vou Volta falar pra que assistir o desenho. Nube Master meia não sei o que. Vai se fuder. Vai tomar um raio na cabeça. Não façam isso. Deem pelo menos uma infância digna para suas crianças. Lembrem-se da infância de vocês. Ponto. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Eu tive uma infância do caralho. Minha infância foi da hora e eu adoraria pelo menos sentir. Eu queria um dia, sabe aquele filme Grande Outra Vez? Não, qual é o nome? Quero Ser Grande? Não Quero Ser Grande é o contrário. Não consegue, né? Foda-se, eu gostaria de viver mais um dia como criança. Essa é a Eu verdade. também, cara. Dia, cara, só pra eu acordar num sábado de manhã, poder ligar a televisão e assistir os desenhos naquela nostalgia, assistir Mr. Bump e Biriri Bororó. Sentar no chão, Não. com as pernas cruzadas, tá ligado? Não, eu pegava o cobertor, cara, me enrolava assim de frente pra televisão, cara, ficava parecendo aqueles chocolatinhos que tem a pontinha, assim, sabe? Chocolatinhos que tá pontinha. Cara, era tão legal, cara. Poxa, eu queria viver só mais um dia assim. Ai, ai.
Eu, quando eu era criança, tinha o costume de falar que eu ia pra Terra do Nunca, porque eu não queria deixar de ser criança. Rapaz, acho que foi a coisa mais sensata que eu disse na minha vida inteira. E eu quero deixar aqui registrado que eu quero gravar outro podcast realmente de nostalgia de animações das nossas infâncias. Por quê? É um assunto que rende, é um assunto gostoso de falar e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. Não se esqueça de seguir nós nas redes sociais. É @sucatanerd em tudo. Twitter, Instagram e Facebook. A gente tá no Facebook. Por tempo ilimitado. Também, se você quiser mandar um e-mail com sua história sobre o seu desenho favorito ou sobre algum merchan, né? Vai que cola. É só mandar pro falecomsucatanerd@gmail.com. É isso aí, não se esqueça também de se inscrever no YouTube. Vai ter coisa bacana. É Sucata Nerd, tá tudo na descrição. E vem novidades por aí. Não se esqueça também de compartilhar o SucataCast com um amigo seu, com a amiga sua, sua irmã, sua tia, sua avó. Mentira. Sua amante. Com seu pai, sua mãe, sua tia na janela. Com todo mundo que tiver interesse em escutar conteúdo nerd e reciclado aqui que a gente faz. Deixa também o feedback, tanto no YouTube quanto no Instagram, no e-mail. É importante que a gente tenha um feedbackzinho e saiba que tem gente escutando a gente e que também a gente pode melhorar. É sempre importante a gente saber. Como o Júlio disse, se vocês quiserem fazer um desenhozinho também, pode mandar, a gente recebe, a gente vai ler, a gente publica. O que a gente precisa é carinho, porque estão os três carentes aqui na vida. Eu sou mais carente, tá? Só vendo. E lembre-se de uma coisa, fazer crítica construtiva, não apenas crítica desnecessária. Não, Crítica desnecessária a gente vai ler e ignorar, porque a gente não vai entender porra nenhuma. O seu talvez... gordo babaca com um dedo sujo de Doritos. Vou ficar digitando Vocês três são muito falastrões, vocês falam muito. Cara, é um podcast, meu amigo. Se você não tá disposto a ouvir a voz da gente, então faz o seguinte, pega a sua cabeça e bota debaixo da água, cara. Vai esfriar a sua cabeça, velho. Alguém já falou isso pra você, cara? Isso me pareceu pessoal. Eu acho que é importante a gente ter críticas construtivas, cara. É isso. Vamos encerrar. Tchau, gente. Tchau. É isso aí. Adeus. Tchau. Meu Deus do céu. E fica com esse áudio pós-créditos aí. Tá, ó, lindo. No dia seguinte, na sala de justiça. Oi, Craig, tudo bem? Eu já vou. Isso aí ou não vai? Ah, não, é porque eu digitei errado. Parabéns, é isso aí. Vai ter dois áudios créditos. Agora é o do Lucas. Pode falar tu. Não, joga o seu caralho. Não, o seu caralho não joga, não. Joga o seu. A sua animação, caralho. Meu Deus do céu. Você já sabe, né, Lucas? É a última vez que você vai escutar. Da revisão. Vamos lá.
tô Ai, imaginando quando fala, joga seu caralho. Aí do lado, não, peraí, aí tô vendo o caralho na cara dele. Ele, não! Meu Deus do céu. Opa, peraí. Peraí, você ia falar, opa, peraí? Opa, peraí. Não, isso não! Mesmo não gostando tanto, assim. É tipo, não era tipo assim, ah, olha aí, que, nossa, olha esse Pokémon legal, bacana. Olha a equipe Rocket. É, equipe Rocket. É. Deixa eu ver o que tá passando no SBT. Tá passando Que alguma coisa isso? legal. Que é isso? Deu bizu aqui no negócio.